Fala galera do segundo ano, tudo tranquilo? Bora lá. Vamos continuar a matéria, aula 2. Na última aula a gente falou sobre difração e polarização. Pegando aqui o sumário do arquivo em PDF. A gente viu difração e polarização. A aula de hoje a gente vai ter interferência unidimensional. O que é isso? Bora lá. Esse arquivo, como alguns estão reparando, ele é a continuação do arquivo que eu estava dando em sala. O arquivo que eu estava dando em sala está todo cheio de xizinho aqui, eram esses os temas que tinham lá no arquivo que eu estava dando em sala, que está lá, deixa eu trazer para cá, que está lá naquela pasta compartilhada com vocês ainda no Google Sala de Aula. Eu vou trazer ele para o Moodle e organizar direitinho ainda, tá bom? Eu vou juntar os PDFs. Aquele PDF antigo estava no formato de um slide, né, de PowerPoint, e esse PDF voltou para o formato de uma folha A4, né, para vocês poderem imprimir. Então, são arquivos diferentes e eles continuam a mesma matéria, né? Você já tem esse antigo assim, que está todo marcado com xizinho, esses temas aqui, e esse arquivo que eu estou fazendo é daqui em diante, ok? Então, bora lá, a gente já deu aquela última aula de difração e polarização. A aula de agora é sobre interferência unidimensional. Então, bora lá, galera. O que é interferência? Primeiro, o que é interferência, certo? Primeira coisa, para a gente entender o que é interferência de uma onda, a gente precisa entender dois conceitos iniciais. O que é superposição e o que é independência de ondas. Independência da trajetória das ondas, ok? O que é isso? Imagine o seguinte, imagine que você tem um desenho de uma corda, aqui ó, esse desenho aqui, vou trazer para cá. Esse daqui é o desenho de uma corda, tá bom? Tá em vermelho assim. Beleza, imagine que alguém mexeu na ponta dessa corda aqui, ó, vibrou e produziu essa onda. E outra pessoa foi lá e vibrou essa ponta da corda e produziu essa onda aqui, tá? Então o que vai acontecer? Veja, elas têm tamanho diferente, H1 e H2. Concorda que as duas vão se propagar, em algum momento elas vão... Opa, a câmera aqui está meio perdida. Em algum momento elas vão se encontrar? Vão, não vão? Só quando elas se encontrarem, como é que isso vai acontecer? Imagina, vem uma onda aqui, vem outra onda aqui, elas vão se bater. Não, elas não vão se bater. Primeiro, onda é energia em propagação, não é massa. Para se bater, se colidir, tem que ter propagação de matéria, de massa. E não tem. Logo, a onda, que é só uma energia, ela só vai passar, atravessar. E é exatamente isso aqui, ó. Vem essa onda, vem essa, elas se passam, elas se ultrapassam, elas se cruzam aqui no meio e logo em seguida cada um vai para o seu lado, como se nada houvesse acontecido. Claro? Então essa aqui foi para o seu lado, essa aqui também, como se nada houvesse acontecido. Claro? Só que ali no meio, quando elas se cruzaram, aconteceu alguma coisa. Quando elas se cruzaram, essa onda tentou pegar o ponto mais alto dela e levantar H1 metros. E essa outra onda tentou pegar o ponto mais alto dela e levantar H2 metros. Ok, o que aconteceu? Quando as duas se encontraram, tem a maior aqui e a menor aqui. As duas se encontraram, só que uma tentava levantar H1, outra tentava levantar H2. No final, as duas se juntaram e levantaram H1 mais H2. Isso é a superposição das ondas. Lembra que eu falei, para a gente entender interferência, a gente tem que entender superposição e tem que ter independência das ondas. Como assim? Eu já falei os dois. Esse encontro deles aqui no meio, gerando essa superposição das ondas, é exatamente a interferência. É exatamente esse o conceito de interferência. Interferência é a superposição de ondas. E a independência das ondas? É isso aqui, ó. Cada uma vai para o seu lado como se nada houvesse acontecido, como se elas não tivessem cruzado, como se não tivesse como se não tivesse acontecido nada. Ponto. Não vamos inventar português, né? Então bora lá. Claro até aqui? Ok. Mas se eu tivesse feito uma onda para cima e outra para baixo, quando elas se cruzassem aqui no meio, o que ia acontecer? Pensa, olha para o meu desenho, eu fiz ele em escala. Se um está para cima ou está para baixo,
olha, concorda que o que está para cima é maior do que o que está para baixo? O que vai acontecer? Na hora que chegar aqui no meio, deveria estar aqui o desenho da onda para cima e deveria estar aqui o desenho da onda para baixo. Só que qual dos dois é maior? Para cima ou para baixo no que eu desenhei? Para cima, certo? Então, uma onda vai tentar empurrar os pontos da corda H 1 metros para cima e a outra onda vai tentar empurrar H 2 metros para baixo. No final, aquele que tenta empurrar mais sai ganhando. Então, ele vai empurrar para cima, a resultante, aquele ponto da corda bem aqui, ele vai resultar em ser empurrado para cima, só que quanto ele vai ser empurrado? O quanto que queria empurrar para cima era H1, menos o que ia empurrar para baixo, que é H2. Então, essa seria a altura desse pulso. Claro? Lembrando alguns termos, galera. Lembrando alguns termos. Pulso é o nome que se dá para isso daqui, porque onda é aquele desenho completo. Isso daqui é só um pulso, ok? É só uma vibraçãozinha. Claro? Ele constitui a onda, ok? O detalhe é a palavra ventre. O que é o ventre? É exatamente essa barriguinha desse pulso. Isso é o ventre. Claro para todo mundo? Ok? Só dando algumas nomenclaturas. Ventre, pulso, que eu já tinha falado antes, só revisando, ok? Então os dois pulsos vão se sobrepor aqui, gerando uma interferência, e logo depois cada uma vai para o seu lado como se nada houvesse acontecido. Claro? Então pensa, esses dois tiveram aqui uma superposição. No primeiro desenho, uma superposição com os dois para cima, e aqui uma superposição com os dois, olha, em sentidos de vibração contrários. Um vibrava para cima, outro vibrava para baixo. Quando acontece do deslocamento vertical dessas ondas serem opostos, um vibrar para cima e o outro para baixo, a gente fala que eles estão em fases opostas. E quando essas ondas estão vibrando no mesmo sentido na sua vibração vertical, a gente fala que eles estão em fase. Então, nesse desenho aqui, a gente fala que houve uma superposição de ondas em fase. Enquanto no de baixo, a gente fala que houve uma superposição de ondas em fase opostas. Porque uma estava com uma amplitude para cima e outra estava com amplitude para baixo. Inclusive, a gente gosta de dar um sinal para isso. Quando a amplitude fica para cima, a gente fala que a sua amplitude é positiva. E quando ela é para baixo, a gente fala que ela é negativa. Mas é puramente só para a gente criar uma determinação, um padrão, ok? Então vocês entenderam o que é uma superposição em fase e em fase oposta, certo? Os dois vão junto ou os dois vão ao contrário, beleza? Então vocês entenderam o que é interferência, porque interferência é esse conjunto de superposição e independência das ondas. Esse conjunto todo forma uma interferência, tá? Inclusive aqui está escrito o conceito bem bonitinho. Assim definimos que interferência é o fenômeno resultante da superposição de duas ou mais ondas. Claro, isso é interferência. E por que o nome que eu estou dando aqui dessa aula, interferência unidimensional? Porque eu só estou interpretando a interferência de duas ondas que só se propagam numa dimensão. Ah, então você está falando de uma corda, né? Um exemplo de uma onda unidimensional, certo? Existem outros exemplos de ondas que se propagam em mais de uma dimensão? Sim. A gente vai estudar elas? Vai. Não na aula de hoje. A aula de hoje é apenas ondas que se propagam numa dimensão, seja mesmo sentido, seja sentido contrário. Seja em fase, os dois vibrando no mesmo sentido, ou em fase oposta. Ok? Beleza? Interferência unidimensional. Então, a gente vai trabalhar basicamente só com corda ou mola mesmo. Tudo bem? Nesse unidimensional. Então tá, a gente já entendeu o que é interferência. A gente já entendeu que existe superposição em fase opostas. Claro? E a gente tem um nome mais concreto, assim, um nome mais usual e uma classificação mais certinha para definir quando essa interferência gera um aumento da onda no momento da superposição ou quando essa interferência gera um decréscimo da onda resultante em relação às ondas anteriores na superposição. A gente chama de interferência construtiva ou destrutiva. Interferência construtiva está aqui,
Esse aqui é um outro exemplo de duas ondas que estão em fase e vão se sobrepor, fazendo a superposição e gerando uma interferência construtiva. Porque a interferência construtiva é quando as ondas estão em fase. E a interferência destrutiva, que é o oposto, é quando as ondas estão em fase oposta. Tudo bem? Esse é o nome que se dá. Então, superposição, existe a superposição em fase oposta. E a interferência, que é o conjunto das superposições, ela é construtiva ou destrutiva se está em fase ou em fase oposta. Ok? Basicamente, o conceito mais bem definido é quando a interferência construtiva gera uma construção de uma onda maior e a destrutiva quando gera uma destrução da onda em relação anterior, diminuindo a sua amplitude. Ok? E aqui eu desenhei dois casos particulares, já que aqui em cima eu já tinha feito desenhos, inclusive estava aqui escrito, ó, destacado, construtiva e destrutiva, que esses exemplos que eu tenho são desses tipos de interferências, ok? Aí eu falei, pô, mas se eu vou desenhar aqui outro exemplo, vamos fazer casos particulares. Vamos fazer casos particulares para ficar didático. Aí eu falei, aqui ó, eu desenhei a interferência construtiva de ondas de tamanhos diferentes. E aqui a destrutiva de ondas de tamanhos diferentes. Bora fazer esse mesmo caso, só que para ondas agora de mesma amplitude. Ok? Mesma amplitude. Vou fazer para o lado de cá. O que acontece? Quando duas ondas se encontram aqui na esquerda, duas ondas se encontram e elas têm a mesma amplitude, a resultante vai ser uma onda de interferência construtiva em que sua amplitude é o dobro das ondas anteriores. Ok? Por quê? Porque quando você gera uma interferência construtiva, você vai somar as amplitudes. Claro? E se elas vierem com amplitudes em amplitudes trocadas, em fase oposta, haverá uma interferência destrutiva, ok? E o que vai acontecer? Se você tem que subtrair as amplitudes para encontrar a resultante, e as amplitudes têm módulos iguais, né, tem valores iguais, a resultante vai dar 0. Imagine um é 5, outro é menos 5. Quanto dá a soma dos dois? 0. Então, a corda não vai se mexer no momento em que elas se sobreporem, fizer uma superposição de ondas. Mas aí eu fiz um desenhozinho a mais aqui, ó, tanto num caso quanto no outro, que é o desenho, tipo assim, milésimo de segundo depois dessa superposição de ondas. Veja, esse tracejado cinza aqui, na verdade é o desenho dessas duas ondas no momento que elas se sobrepõem, nesse ponto, ok? Mas um milésimo de segundo depois, uma onda vai para um lado e outra vai para o outro, mas haverá ainda uma interferência construtiva naquele momento? Haverá, tudo bem? Só que a interferência construtiva, por exemplo, nesse ponto da corda, é a soma dessa parte da onda com essa parte da outra onda. Faz sentido? Por exemplo, aqui no meu desenho anterior, que era esse daqui, por que esse ponto da corda veio para cá? Porque esse ponto, ele é a soma desse ponto da corda que vinha do lado de cá, com a soma desse ponto da corda que vinha lá do outro lado do outro pulso. Veja, quando eu destaquei esse ponto, ele não está só num pulso, esse é o ponto dos dois pulsos, é que eles estão na mesma posição naquele desenho, ok? E aí gera como resultante a soma desses dois, que a gente não consegue diferenciar, nesse daqui, que é exatamente o dobro desse também, ok? Então, por causa disso, dessa explicação, é que eu defino que, qual é a altura desse ponto? É esse mais o outro que está aqui embaixo, tudo na mesma vertical. Ok? Beleza? Tá ficando um pouquinho mais detalhado, não precisa se preocupar tanto, ok? Quando eu comecei a falar disso aqui, não precisa se atentar tanto a esse detalhe, ok? Então, olha só. Quando as duas ondas se sobrepuserem nesse caso de cá, vem uma onda e outra que tem a mesma amplitude. Essa vai tentar pegar esse ponto do meio, essa onda de cima vai tentar pegar o ponto do meio e levantar até esse máximo, enquanto a de baixo vai tentar puxar para esse mínimo. No caso, as duas vão simplesmente se anular e o ponto vai continuar parado. Por isso que a corda ficou assim, ó, simplesmente na horizontal. E isso é o que acontece quando se sobrepõem duas ondas que têm amplitudes opostas. Ok? Beleza? E depois cada uma vai para o seu lado como se nada houvesse acontecido. Claro?
Então veja o seguinte, existe um detalhe que alguns vestibulares gostam de cobrar. Se você entende para onde cada ponto dessa corda, nesse desenho, que é o momento que ele se sobrepõe, para onde cada ponto da corda está indo. Por isso que eu fiz esse desenho a seguir, alguns milésimos, um milésimo de segundo depois, como se fosse esse desenho aqui, ok? Por quê? Quando você olha, deixa eu dar um zoom melhor assim. Quando você olha para esse desenho, você não sabe dizer exatamente para onde cada ponto dessa corda está indo. Será que esse ponto está descendo ou será que esse ponto está subindo no momento dessa foto? Não sei. Por isso que eu tenho esse segundo desenho para me ajudar a analisar. Quando eu pego esse ponto aqui, ó, para onde ele está indo em relação a esse? Você concorda que tinha um bico para cima e aí no meu segundo desenho esse bico caiu e tudo aqui no alto mais ou menos deu uma caidinha. Então o que vai acontecer? Essa região aqui do alto do pico, ele vai dar uma caidinha. Já essas regiões da base vão começar a levantar. Por quê? Porque como as ondas estão se separando, elas estão se sobrepondo, né? Aí na hora que elas começarem a se separar, os pontos da corda que estavam aqui, eles vão começar a subir. Ok? Tanto que meu desenho mostra as ondas começando a se separar. E aí, os pontos da corda lateral aqui vão começar a subir. Claro? Tanto que, olha só o que eu tenho desenhado aqui do lado. É exatamente isso, mostrando mais ou menos a direção e o sentido das velocidades em cada ponto dessa corda. Entendido a ideia? Cada ponto dessa corda está indo todo um para baixo, só que quanto mais no meio, mais intensa é essa descida. E nas laterais, quanto mais nas laterais, mais intensa é essa subida. Ok? Como eu disse, está ficando muito detalhado essa parte da aula, ok? Então não precisa ficar muito preocupado se não estiver pegando tão bem essa ideia. Depois a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Mas isso daqui é mais para o vestibular, ok? Por exemplo, se for essa corda aqui, ó, que está na horizontal. Esses pontos aqui que estão na corda, para onde eles estão indo no momento dessa foto? Aí eu coloquei aqui do lado também para você ter noção, ó. Essa onda aqui, ó, alguns milésimos de segundo depois, ela vai fazer esse desenho. Tanto a onda de cima quanto a onda de baixo. Uma está indo para um lado, outra está indo para o outro. Então a corda fica um pouquinho torta. A que está indo para a esquerda aqui, ó, vai pegar os pontos da corda e vai trazer para baixo. E a da direita vai pegar esses pontos mais à direita e trazer para cima. No final, o que eu posso falar? Esse é o mais fácil de entender. Os pontos da esquerda estão com a sua velocidade cada vez maior para baixo, quanto mais a esquerda tiver, ok? Enquanto os pontos da direita da corda, quanto mais a direita tiver, mais velocidade ele tem para cima, ok? Essa é a ideia, porque muitas vezes os vestibulares cobram que você tenha essa compreensão de para onde cada ponto da corda está indo após essa superposição de ondas, após essa interferência, ok? Então essa é a teoria, tá? Tem fórmula? Não, não tem fórmula. Não tem fórmula. As ondas, só tem um conceito, que as ondas vão atravessar uma pela outra sem perder velocidade, sem mudar a direção e sentido, sem mudar nada, porque elas são independentes da trajetória de uma onda e da outra. Claro? Essa independência pode ser observada no caso da luz de uma forma até óbvia. Se você pega uma lanterna e liga aqui, pega outra e liga aqui, as luzes vão passar uma pela outra aqui no meio, não vão? Se eu ligar as lanternas assim, beleza. A luz de uma lanterna vai bater na outra e depois elas param de passar? Não. Elas simplesmente passam como se nada tivesse acontecido, correto? Isso é o que acontece com as luzes que saem de uma lanterna. Eu estava fazendo lanterna antes, né? Estava falando lanterna antes mesmo, certo? Espero que sim. Bora lá. Entendido, então, que as luzes lançadas pelas lanternas elas vão se cruzar independentemente de uma trajetória da outra? Uma não vai afetar a outra? Tranquilo? Ok. Então, bora fazer exercício. A aula já está ficando compridinha, ok? Mas bora fazer exercício, tá? Aí, eu não fazia muito esse cantinho aqui com a minha imagem, porque é muito ruim eu escrever no tablet com essa câmera. Porque, como a gente normalmente escreve, a gente tem que deitar o tablet, e aí eu não apareço, ok? Então, minha letra não vai ficar tão bacana, que eu vou tentar deixar ele um pouquinho em pé, para eu conseguir me filmar e escrever, claro? Então, bora lá, bora tentar.
Primeiro exercício, né? Existem duas ondas de mesma frequência que se propagam na corda destacada a seguir. Então veja, aqui é uma onda indo para a direita e aqui é uma onda indo para a esquerda com as velocidades destacadas na figura, né? E aqui está as dimensões ditas na figura. Beleza. Considere que ambas possuem uma velocidade de 1 centímetro por segundo. Bem, veja o seguinte. Qual o comprimento de onda dessa onda? 4 centímetros. E dessa? Também 4. Então, e elas têm a mesma velocidade? Tem. Então pensa comigo. Se toda onda tem que obedecer àquela fórmula fundamental, V igual a lambda vezes F, se ela tem a mesma velocidade, tem o mesmo comprimento de onda, eles vão ter a mesma frequência, certo? Ok. O que isso vai influenciar? Nada. É só para a gente poder relembrar. Ok? Então bora continuar. Considere que ambas possuem uma velocidade de 1 centímetro por segundo. Determine o desenho desta corda, ou seja, o perfil das ondas após letra A, 2 segundos. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o desenho dessa corda, botar bem aqui. E vamos fazer o desenho dela após 2 segundos. Cada onda anda quanto? Anda 1 centímetro a cada segundo, não é? Cada onda anda, essa é a velocidade delas. Beleza. Então, bora pegar, após 2 segundos, cada uma vai ter andado quanto? 2 centímetros? Beleza, então bora pegar esse desenho e vamos fazer as ondas andarem 2 centímetros. Primeira coisa, eu vou dar enxugada aqui nesse desenho, tá? Vamos dar uma enxugada nele aqui. Tirar esses dados, ok. Beleza. Reparem, eu falei que essas distâncias eram 4 centímetros e fiz a distância, ó, uma distância entre pontos, 2, 3, 4, justamente para que cada distância de um ponto ao outro representasse 1 centímetro, para ficar tudo em escala bonitinho para a gente poder trabalhar. Ok? Então veja, falar que as ondas andaram 2 centímetros é fazer com que essa ponta aqui, é fazer com que essa ponta aqui da corda que está andando para a direita, que é essa onda aqui que está andando para a direita, basta eu simplesmente pegar essa corda e pegar aquele ponto da frente dela e andar 2 centímetros. Ó, até aqui ela andou 1 centímetro. Para cá ela andou mais 1. No total ela vai ter andado 2 centímetros. Ok? Então beleza. Aqui está uma bagunça. Então bora lá. E eu vou fazer a mesma coisa com outra onda. Andar 2 centímetros. 1, 2. No final das contas, você reparou? O que aconteceu? As ondas se encontraram exatamente nesse ponto aqui. E aí, o que isso vai influenciar? Nada, porque elas ainda não se sobrepuseram. Elas se encontraram ali. Uma onda ainda não ficou sobre a outra, então ainda não gerou uma superposição, ainda não gerou uma interferência. Como é que vai ficar o desenho da corda? Desse jeito, simples assim. Então tá, voltemos agora então para a letra B, porque a A já foi. A letra B é o seguinte, após 3 segundos. Como esse desenho já é após 2, eu vou pegar esse desenho, replicar aqui para baixo, e vamos fazer após 3. Concorda que essa onda, como ela é após 2 segundos, para eu fazer o desenho dessa onda após 3 segundos, basta ela andar mais 1 segundo, e como ela anda 1 centímetro a cada segundo, basta eu fazer que essa onda ande mais 1 centímetro. Então vai andar mais um pontinho para frente, aqui. E o outro também vai fazer a mesma coisa, mais um pontinho para frente aqui. Opa, agora as ondas já começaram a se sobrepor. O que acontece? Concorda que aqui no meio houve uma superposição? Só que uma estava para cima e outra estava para baixo, não é? Como são ondas idênticas, está escrito no enunciado, logo elas vão se anular aqui. Opa, apertei o botãozinho aqui da canetinha. Vão se anular e vai ficar simplesmente uma reta aqui. Vai ser isso que vai acontecer no instante de 3 segundos. A corda vai ficar parada aqui no meio, tá? Aí agora, bora pegar de novo o primeiro desenho, repetir e vamos fazer a letra C. Ele fala após 4 segundos. Como o primeiro desenho é após 2 segundos, para chegar no 4 segundos basta passar mais 2 segundos. Então eu vou pegar o desenho dessa parte da onda e vou andar com ela mais 2 segundos. Como anda 1 centímetro a cada segundo, é só andar mais 2 centímetros. Assim como essa onda daqui vai andar mais 2 centímetros. Opa, você reparou um detalhe? Elas ficaram uma sobre a outra, não foi?
Do mesmo jeito que ficaram aqui, um pouquinho diferente, porque aqui elas se sobreporam para o mesmo lado. Então aqui, ó, na verdade, não vai ficar assim. Vai crescer tanto aqui quanto aqui. Vai gerar duas interferências construtivas, enquanto aqui gerava uma interferência destrutiva. Ok? Opa. Então tá. E após agora 6 segundos. Bem, vamos pegar de novo o primeiro desenho. Tá aqui. E vamos pegar cada uma da onda e andar 6 segundos. Aliás, como esse é o desenho da onda no instante 2 segundos, aqui é no instante 3 e aqui é no instante 4, eu peguei o desenho da primeira onda, que é de 2 segundos, né? Esse daqui é o desenho da onda de 2 segundos. Para chegar nos 6 segundos do enunciado, falta andar 4 segundos, por 4 segundos, correto? Então vamos pegar essa onda daqui e fazer ela andar por 4 segundos. Como ela anda 1 centímetro a cada segundo, ela vai andar 4 centímetros. 3, 4. Enquanto a outra onda... Eita, acho que eu não vou conseguir pegar. Ok, a outra onda também vai ter que andar 4, tá bom? Se eu conseguisse pegar a outra onda... Opa, peguei. Você ia ver que ia dar exatamente isso. Então, quer dizer que no instante 6 segundos é exatamente o instante em que a segunda onda, que está bem aqui, e a primeira, que está bem aqui, uma indo para um lado, outra indo para o outro, é o momento que elas terminam de se superpor, é exatamente este momento. Então, no instante 2 começa a interferência, a superposição, e no instante 6 termina ela. Aqui na esquerda está a primeira onda, aqui na direita a segunda onda. Opa. A primeira está vindo para a direita e a segunda está vindo para a esquerda, e no instante 6 elas se ultrapassam totalmente independente uma da outra. Ok? Então, beleza. Essa foi a primeira questão. A segunda questão agora... Determine a configuração da corda no instante 20 milissegundos. Não esqueça, milissegundos. Primeira coisa, eu tenho que converter isso para segundo. 20 milissegundos são a mesma coisa que 0,020 segundos. Pelo amor de Deus, professor, o que você fez? Dividir por 1000. Tudo bem? Por quê? Lembra de metro e milímetro? Ok? Metro são quantos milímetros? 1000 milímetros, não é? E 1 milímetro são quantos metros? 0,001 metro. Por quê? Como é que eu faço isso? Para passar de metro para milímetro, eu multiplico por 1000, e de milímetro para metro eu tenho que dividir por 1000, certo? Mesma coisa aqui vai ser de segundo para milissegundo. Só que na questão ele deu em milissegundo, quer que você converta de volta para segundo. Você vai fazer o quê? Dividir por 1000. Por isso que deu aquele número. Ok? E aí ele fala o seguinte: a figura mostra 2 pulsos numa corda tensionada no instante inicial 0, propagando-se com velocidade de 2 metros a cada segundo em sentidos opostos. Então tá, então em sentidos opostos, a gente tá vendo, tá para baixo, tá para cima, e um tá se movendo para a direita, outro tá se movendo para a esquerda. Beleza. Só que qual é a velocidade deles? 2 metros a cada segundo. Quanto cada uma das ondas vai andar nesse tempo? V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade é 2, o ΔS é o que eu quero saber, e o tempo é igual a 0,02 ou 0,020. É a mesma coisa, é sinônimo, tá? 0 à direita depois da vírgula não faz diferença, ok? Então tá. Aliás, não confunda, não é qualquer 0 depois da vírgula direita. Qualquer 0 no final do número à direita, ele é desprezível se a gente estiver falando de números decimais, ou seja, após a vírgula, ok? Então tá. Se você passa esse 0,2 para lá multiplicando, você vai encontrar que o ΔS deu 0,04 metros, ok? Todo meu desenho está em centímetros. Eu tenho que passar então agora de metro para centímetro. Como é que passa de metro para centímetro? Você tem que multiplicar por 100. Então, o ΔS vai dar 4 centímetros. Claro? Então tá. Bora lá. Quer dizer que nesse tempo, cada onda vai andar 4 centímetros.
Olha essa ponta da onda aqui, ó, dessa onda. Ela vai ter que andar 4 centímetros. 7 até aqui, não é? Então, se ela vai andar 4 centímetros, ela vai andar por um ponto, que ela vai ter se deslocado 4 centímetros. Mesma coisa com esse ponto dessa onda. Também vai se deslocar 4 centímetros para a esquerda. Ah, professor, como você sabe que um ponto vai passar pelo outro aqui? Como é que você sabe que eles se ultrapassam? Esse ponto e esse. Porque um tem que andar 4, o outro também. Ou seja, os dois vão se aproximar 8 metros um do outro. Só que a distância inicial entre eles é 7. Logo, um vai passar do outro. Ok? Então, como é que isso vai acontecer? Bora lá. Como é que isso vai acontecer? Vamos fazer o seguinte. É só pegar essa onda aqui, ó. Esse ponto. Vamos marcar ele bem aqui, ó. É 2 centímetros para baixo. Vamos pegar os pontos aqui para contar no meu desenho como se fosse em escala. E 1 centímetro para a esquerda. Então é como se fosse essa onda aqui, ó. Essa é a onda. E a outra onda que estava a 7 centímetros de distância, para lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela é uma onda com 1 centímetro para cima e 2 para o lado. Ok? Beleza, aí a pergunta é, como é que é o desenho da superposição dessas ondas após esse tempo que eles vão andar, cada um 4 metros. Pega essa onda e desloca 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Pega o outro e anda. Opa. 1, 2, 3, 4. Veja, na hora que essas ondas se sobreporem, pensa comigo. Concorda que essa parte aqui, ó, é positiva. Por quê? Porque é uma onda que está acima do eixo X. E a outra onda é uma onda negativa, como se fosse assim sua amplitude negativa. Pensa comigo. Essa parte vai ter que se superpor a essa. Mas essa daqui vai se superpor com alguém? Ninguém. Ela vai ficar quietinha na dela. Ok? Então, bora focar só na parte da onda que vão se superpor. Essa tem 1 centímetro para cima e essa tem 2 para baixo. Logo, esse ponto aqui da região vai gerar uma superposição do tipo 2 para baixo, 1 para cima. Quem é maior? Para baixo. Quanto ele é maior? 1 centímetro? Então, a resultante vai ser 1 centímetro para baixo. Nessa região aqui. Ok? 1 centímetro para baixo. Beleza. Só que essa região aqui, ela teve alguma superposição? Não. Então ela vai se manter do jeito que ela estava. Vai ficar assim. Ok? A parte da direita vai ficar positiva e a parte da esquerda vai ter uma amplitude negativa. Ok? Tudo bem? Então essa é a resposta da questão. Esse desenho aqui. Esse é o desenho da superposição das ondas após o tempo de 20 milissegundos. Claro para todo mundo? Beleza. Bora para a última questão agora. 2 pulsos idênticos se propagam numa corda com velocidade de 5 metros por segundo e são refletidos em uma extremidade fixa da corda em uma parede. Vocês lembram que ondas na corda, quando batem numa extremidade física, eles invertem de fase? Tava para cima, fica para baixo? Então é isso que vai acontecer com essa parte primeira aqui, ó, na hora que bater, ela vai inverter para baixo. Ok? Então, beleza. Tô fazendo bagunça aqui no desenho, né? Então tá, as duas ondas estão se propagando, a velocidade delas é de 5 metros por segundo. Metros ou centímetros? Botei metros, tá? 5 metros por segundo. Beleza, ok. Tá. O que vai acontecer? Você concorda que a distância entre essas ondas é 20 centímetros e a distância da primeira parede também é 20? Aliás, não precisava desse dado aqui da questão. Ou precisava? Não, precisava sim. Precisava sim, é outro tipo de questão, que se eu fosse fazer não precisava. Ok, determine o instante em que os pulsos irão se sobrepor. Qual o instante que esses pulsos vão se sobrepor? Pensa comigo. Você concorda que quando tiver a onda, a primeira, vai bater na parede e vai voltar invertida? E a segunda vai continuar indo? Opa, deixa eu fechar. Até que vai chegar um momento em que essa primeira e essa segunda, ou a primeira é essa daqui,
Vamos dar número, ó. Primeira onda, segunda onda. Primeira onda, segunda onda. Você concorda que a primeira, depois que bateu e voltou, em algum momento ela vai ter que passar junto da 2? E aí vai ter uma interferência destrutiva completa, onde a onda vai ficar assim, mas na verdade existiria como se fosse a onda 2 para cima e a onda 1 para baixo, só que deu uma interferência destrutiva total e a corda ficou perfeitamente na horizontal. Ok, a pergunta é: que instante eles irão se sobrepor desse jeito? Se esse primeiro desenho do enunciado foi instante zero, que instante é esse que eu desenhei? Pensa comigo. Pensa comigo, olha só. Vou desenhar de azul essa distância aqui, ó, entre a onda 2 e a onda 1. Concorda que no meu desenho, no meu segundo desenho, que é esse daqui, cadê aquela distância em azul de 20 centímetros da primeira figura? É a distância da primeira até a segunda onda, né? Ah, então essa distância aqui, correto? Da primeira até a segunda ou da segunda até a primeira onda? Errado. Essa é a distância em azul que a onda 2 precisa andar para chegar na posição da onda 1. Ou seja, no meu segundo desenho, aquele comprimento em azul é essa distância daqui, mais essa distância de volta. Por quê? Para a onda 2 chegar na posição onde a 1 está, no formato que ela está, do jeito que ela está, não basta ela só vir para cá, senão ela vai ficar para cima. Ela tem que bater na parede e voltar. Ou seja, 20 centímetros é esse desenho em azul. No momento que elas ficarem uma sobre a outra, eu concordo que a 2 ainda tem que andar 20 centímetros para alcançar a 1, porque são ondas de mesma velocidade, mesma amplitude, tudo igual. Então a onda 2 vai ter que ir na parede, bater e voltar para alcançar a posição perfeita que a onda 1 estava, o pulso 1 estava. Só que esse comprimento em azul não mede 20 centímetros? Então quer dizer que se a onda 2, para chegar na posição da onda 1, precisa bater lá e voltar, e essa distância mede 20 centímetros, você consegue observar de forma bem clara que o tamanho da distância para ir e o tamanho para a distância voltar são iguais? Logo, são 10 centímetros de distância da parede, é a posição que eles devem estar quando eles forem se sobrepor. Não é a pergunta da questão, mas sem essa ideia não resolve. Por quê? Quanto tempo demora para a onda 2, quando estava nesse desenho inicial, chegar nesse desenho final? Pensa, a distância dela até a parede era de 40 centímetros e agora é de 10. Então quer dizer que ele andou quantos centímetros? 30. Ele estava a 40 centímetros da parede e passou a ficar 10 centímetros da parede no momento que ele se sobrepõe. Logo ele teve que andar 30 centímetros. Claro? Deixa eu tirar essa poluição visual aqui. Então quer dizer que o pulso 2 teve que andar 30 centímetros e o pulso 1 também teve que andar 30 centímetros. Como ele quer saber o instante que isso acontece, basta você fazer V igual a ΔS sobre ΔT. Ele deu a velocidade das ondas, tudo bem, que é de 5 metros por segundo, e ele quer saber o tempo, o instante que isso vai acontecer, deles se sobreporem. Qual é a distância que eles têm que andar para se sobrepor? Eu já vi que a onda 2 vai ter que andar 30 centímetros, que é, como a distância de ida e volta é igual, e a distância entre as ondas é 20 centímetros, logo, essa distância aqui vai valer metade de 20, que é 10. Como a onda no início de tudo estava a 40 centímetros da parede, se tornou 10, o que vai acontecer? Eu posso concluir que ele andou 30 metros, na verdade. De 40 para 10 de distância, ele teve que andar 30. Ok? Então é só botar 30 centímetros e resolver a questão? Não, porque como aqui está em metros por segundo, aqui está em centímetros por segundo, vai dar errado, tem que estar na mesma unidade. Então eu vou colocar aqui em metros por segundo. 30 centímetros são 0,3 metros. Ok? Não lembro se eu coloquei aqui centímetros por segundo, alguma coisa aqui no ΔS. Pelo amor de Deus, ΔS é distância, não tem segundo, então na sua unidade de medida. Ok, galera? Então é só resolver isso daqui. ΔT vai dar, passo ΔT para lá multiplicando, passo 5 para lá dividindo. 0,3 dividido por 5 vai dar 0,06 segundos. Ou
Para passar para milissegundos, você tem que multiplicar por 1000, vai dar 60 milissegundos. Ok? Determine o instante que os pulsos irão se sobrepor, então. Quando as ondas andarem 30 centímetros, se eu já sei a sua velocidade, eu sei a distância, logo eu encontrei o tempo, que é exatamente o tempo para eles se encontrarem, 60 milissegundos. Ok? Galera, peço perdão pela hora da noite, eu acabo ficando um pouquinho cansado aqui no vídeo. Isso pode ter... Isso com certeza transpareceu no vídeo um pouquinho. Peço uma compreensão de vocês, tá? E se não tiver ficado claro, se tiver faltando alguma coisa, eu errei na minha fala, pode ter sido um pouco de desatenção minha, avisem, coloquem nos comentários que eu vou dar uma corrigida, vou avisar, tá bom? PDF, se ele tiver com erro de português, algum erro de cálculo, avisa também que eu vou melhorando, tá bom? As críticas de vocês é que me fazem melhorar, tá bom? Obrigado, então, boa aula para vocês.